Olá, nosso programa trata de um tema muito importante para as mulheres: a comemoração dos 81 anos do voto feminino, conquistado em fevereiro de 1932. Nessa data, as mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas, solteiras e com renda, passaram a exercer esse direito de voto, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e a pesquisadora da Rede de Desenvolvimento Humano, Antônia Seva. Deputada, essa jornada foi muito longa para a mulher conquistar esse direito de votar, mesmo com a autorização do marido naquela época? Pois é, né? Você vê, tudo para a mulher tem que ser assim, com muito custo, com muita luta. Aconteceu a Revolução Francesa. E o que queria a Revolução Francesa? Transformar, né, a fraternidade, igualdade, liberdade, e a mulher não tinha direito a voto. Aqui no Brasil veio a República, idem, né, a mulher não tinha direito a voto. Então, houve a assinatura do presidente Getúlio Vargas, que foi muito importante, porque ele era o presidente da época, era ele que tinha que assinar, e tem muita gente que repete, foi o presidente Getúlio Vargas que deu à mulher o direito ao voto. E muitas vezes não é divulgada toda a história, né? Qual foi a luta para que o presidente viesse assinar aquele decreto? Então, é muito importante essa conversa aqui no Toda Mulher, para a gente resgatar esse processo histórico nesse momento que a gente está comemorando 81 anos do voto feminino. E eu também fiz uma lei no Estado que coloca esse dia como o Dia Estadual do Voto Consciente. Deputada, e esse dia do voto consciente, as pessoas, como que as pessoas receberam essa lei? Já teve alguma manifestação, alguma palestra, alguma atividade para comemorar? A gente quer juntar as duas coisas, né? Porque o voto é uma arma que pode ser usada até contra você, se você não usá-la bem, né? E junto com o voto feminino, a gente quer trabalhar essa história do voto pelo trabalho, pela política, pela história do candidato e da candidata, especialmente da candidata, porque as mulheres ainda são minoria nos espaços de poder, né? Então, a gente quis juntar essas duas coisas. É lógico que uma lei demora para pegar, né? Então, nós estamos também nessa fase de divulgação, para que as pessoas aproveitem essa data para fazer a sua reflexão. Antônia, você como uma pesquisadora, como as mulheres receberam a notícia no Brasil? Naquela época era complicado, né? A mulher tinha que ter autorização para votar até do marido. Como elas receberam essa notícia? Assim, na verdade, até complementando um pouco o que a deputada falou, são 81 anos que nós somos, de fato, cidadãs, né? Cidadãs femininas, podemos votar e ser votadas também, né? Mas isso é uma luta histórica, uma luta muito anterior, como a deputada colocou, em 1932. O Getúlio Vargas assinou, né? Esse direito foi introduzido no Código Eleitoral, mas é uma luta que vem desde o século XIX. A gente tinha uma imprensa feminista muito forte, né, que já exigia esse direito de voto, né? Nós tivemos algumas personalidades que a gente sempre faz questão de destacar, que são personalidades muito pouco conhecidas, né, da nossa história. Eu acho que a luta das mulheres ela é muito pouco conhecida, é como se nós não tivéssemos participado de todo esse processo de construção da democracia, da política, da cultura. No final do século XIX, nós tivemos Josefina Álvares de Azevedo, né, que era uma jornalista negra. Ela fundou um jornal chamado A Família, né, e ela, inclusive, escreveu uma peça chamada O Voto. Né, nós temos uma publicação na Rede, inclusive, chamada Abre Alas, e temos fragmentos dessa peça. E, assim, Josefina foi uma das primeiras sufragistas, digamos assim, né, ela é uma referência para o movimento feminista hoje também. E a trajetória dela é pouquíssimo conhecida, né? E quando entramos no século XX, tivemos outras também, que foi Leolinda Daltro, né, que fundou o Partido Republicano Feminino. Ela teve o alistamento eleitoral dela recusado, então com outras sufragistas também ela fundou esse partido, e que parece que a questão do voto feminino entrou um pouco para a pauta do Congresso, né? Porque até então ficava num plano muito social, num plano muito público. E se juntando a ela veio Berta Lutz,
né, com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922, que de fato ela tinha uma entrada muito boa na mídia. Então, assim, a gente sempre coloca isso porque a mulher sempre esteve muito presente. Isso é uma conquista de organizações feministas, de lideranças feministas e de mulheres até anônimas, né, na nossa história, porque é uma história que nos foi negada também. Inclusive o Leolinda de Figueiredo Daltro, né? Ela é o nome, professora baiana, né? Ela é o nome do nosso do diploma pois Mulher Cidadã, que daqui a pouco nós vamos estar homenageando 10 mulheres do estado do Rio. Todo março tem essa homenagem, né, para essas mulheres com o nome dessa pessoa que lutou pelo voto feminino. Agora, lendo sobre a peça, né, a comédia da Josefina, me deu vontade de conhecer mais sobre essa peça, né? Porque, inclusive, lendo, eu vi o deputado Pedro Américo soltou uma pérola na época que se discutia a questão se ia abrir o voto feminino ou não, né? Pedro Américo é nome até de rua aqui, no Largo do Machado, por ali, né? E ele dizia o seguinte, que foi bom porque não deveria pegar o que é tão cândido, tão puro do ser humano e levar para a disputa política. Ai, meu Deus. Né? Então, a Josefina, a partir dessas pérolas, fez, né, a peça teatral, uma comédia sobre o voto feminino. Porque naquele contexto, né, eu acho que hoje ainda existe um pouco no imaginário social a ideia de que política é para homem, né, não é para mulher. Naquela época, então, tinha todo um determinismo biológico, né, da mulher ser voltada para casa, né, para a vida doméstica, que fazia parte da natureza feminina. E a gente mostra que isso não é verdade, isso é uma construção social e histórica, né, que até hoje a gente tenta burlar todas essas barreiras de gênero, né, e eu acredito que até a pouca representatividade das mulheres na política seja por isso também, né, se deparar com essas barreiras de gênero que ainda são impostas pela sociedade, pela própria política, né, mas acho que, sem dúvida, você me questionou como é que elas receberam isso na época. Eu acho que, de uma certa forma, receberam muito bem, né, porque nós conquistamos os nossos direitos políticos, né. No ano seguinte, em 1933, se eu não me engano, que eu não sou muito boa de datas, eu não sou historiadora, mas já teve uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Você teve Almerinda Gama, né, votando, acho que foi a única mulher, tem uma foto dela, inclusive, né, que eu acho que é da FGV, se eu não me engano, tem várias, uma é clássica dela votando, foi a única mulher a votar nessa Assembleia. E em 1934, se eu não me engano, tivemos 9 deputadas estaduais já eleitas, né? Ou seja, houve uma procura muito grande, ou seja, a mulher estava querendo ser cidadã, né? Participar, né, de publicamente. Eu acho que ela já participava indiretamente, de uma certa forma, mas publicamente conhecida a sua participação no âmbito da política. E a Berta Lutz, né, acabou ajudando a escrever o código, ficou na suplência de deputada federal e depois veio a assumir como deputada federal. Isso. Então, fazendo uma comparação de quando as mulheres tiveram esse direito e hoje, como foi a evolução, no que elas ajudaram na política como eleitoras? Sim. Eu penso que a democracia no Brasil e no mundo, aliás, a sociedade não existiria como ela é, não fosse as mulheres, né? Mesmo antes das mulheres estarem com o direito ao voto, elas já contribuíam em muito, né? Aqui, pegando no Brasil, a luta contra a ditadura, a luta pela democracia, as mulheres estavam em todas as frentes, né? Até diretamente na luta armada, como é o caso da nossa presidenta, né, Dilma Rousseff, que hoje a gente demonstra que o Brasil vive numa democracia, apesar das mulheres ainda ser em menor número nos espaços de poder, mas ter uma mulher na presidência e uma mulher vindo da luta contra a ditadura, né? Teve um operário e teve a primeira mulher. Isso demonstra que a nossa democracia está avançando. E, com certeza, se não fosse o trabalho das mulheres nos bastidores e na frente das batalhas, a gente não tinha chegado até aqui. E as mulheres podem ser minorias na política, né? Mas como eleitoras elas ultrapassaram o número de homens. Isso será que ainda dá um confronto ali com o sexo masculino?
Até que se fosse Sim, a gente ia né? gostar, mas parece que não é bem assim não. Eu acredito assim, a nossa sociedade, ela está estruturada em bases racistas, sexistas, né? Tem toda uma cultura do patriarcado que a gente não tem como ignorar, né? Que constitui, acho que, uma das maiores barreiras de gênero para nós mulheres, né? Estamos em maior número, inclusive, nas universidades, né? Isso já tem uma estatística. Então, a gente, de uma certa forma, a gente está aproveitando todo esse momento, né, que é um momento de nós, mulheres, para conquistar outros espaços também. Né? Eu acho que a deputada colocou muito bem isso, da mulher estar presente em todos os nossos processos de redemocratização, né, pós-45 até 64, nos movimentos estudantis, né, contra o regime militar, depois num período pós-abertura política também de redemocratização da sociedade, as mulheres estiveram presentes. Eu até teria vários nomes aqui a citar de mulheres que, como a deputada colocou, é porque há uma questão da invisibilização. Né? Eu acho que isso é um assunto que a gente está tendo aqui muito importante, deveria ir para as escolas, né? A gente deveria recontar a nossa história sob a perspectiva das mulheres negras, né? De mulheres que estiveram o tempo todo contribuindo para construir essa democracia. E quando você disse, tem mais eleitoras que eleitores, se há um confronto, eu disse, acho que não, a gente até gostaria, porque eu penso que a consciência do ser mulher, a importância do ser mulher para a construção da cidadania e para a sua autonomia, nem todas as mulheres ainda adquiriram essa consciência, como nem todos os homens também. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher falando a respeito dos 81 anos do voto feminino.